Olá, meu nome é Camila e eu sou aluna da professora Cássia na disciplina Planejamento e Otimização de Experimentos. E eu vou apresentar um artigo com o título O uso de planejamento fatorial para modelagem e destilação por membrana. Sucos de frutas são considerados alimentos com alto valor nutritivo por conter minerais, vitaminas e outros componentes benéficos. Para obter estabilidade microbiológica, química e redução nos custos de transporte, embalagem e armazenamento, os sucos precisam ser concentrados. Para realizar essa concentração, é muito utilizada a evaporação a vácuo multiestágios. No entanto, esse processo ele altera o aroma, gera alterações nutricionais e mudança da cor. Isso por conta das altas temperaturas utilizadas. Uma solução para esse problema seria utilizar a destilação por membrana ou a destilação osmótica, que utiliza uma membrana hidrofóbica microporosa que entra em contato com a solução que se deseja ser concentrada e faz essa solução passar para o lado permeado, pela utilização de uma força motriz, que pode ser variação de concentração, variação de temperatura. E esse processo ele é realizado a pressão atmosférica e em temperaturas próximas da do ambiente. Então, não vai promover tantos prejuízos como na evaporação a vácuo multiestágio. O objetivo deste artigo, então, é avaliar os efeitos da diferença de temperatura entre a alimentação e o lado permeável da membrana, a concentração do agente osmótico e a taxa volumétrica nas respostas, fluxo de evaporação e na concentração total de sólidos solúveis no suco de maçã pronto, usando um planejamento fatorial. Foi realizada a destilação por membrana, seguida por uma destilação osmótica, com a utilização de um módulo de membrana em escala de laboratório, que possui 40 capilares de polipropileno, com 2,8 mm de comprimento e 1,8 mm de diâmetro interno. A concentração inicial do suco de maçã era de 12 graus Brix. Foi utilizada também água deionizada. Na destilação osmótica, foi utilizado o mesmo módulo de membrana, só que utilizou-se também uma solução extratora, que foi o cloreto de cálcio desidratado, o agente osmótico. E o peso inicial dessa solução foi 3 vezes o peso do suco da alimentação que foi utilizado. Então, para realizar a análise estatística, foi feito um planejamento fatorial com 3 fatores a 2 níveis, realizando também 5 experimentos nos pontos centrais. As variáveis utilizadas foram a diferença de temperatura, a concentração do CaCl2, que é o agente osmótico, e a taxa volumétrica da alimentação. Foi analisado o nível -1 e +1, e como foram realizados experimentos no ponto central, foi feito também o 0, que é o ponto central. As respostas estudadas foram fluxo de evaporação e concentração de sólidos solúveis. Aqui é a matriz de planejamento, já com os resultados dos experimentos realizados. E é a partir dessa matriz que foi feita a análise estatística. Então, para analisar estatisticamente essas respostas, foi realizada uma eliminação gradual dos termos sem significância, com significância baixa. A qualidade do ajuste e a significância de cada coeficiente de regressão foi avaliado por meio da análise de regressão. E na reprodução foi utilizado o estatístico. Aqui nós temos o fluxo de evaporação, a resposta do que é o fluxo de evaporação. E esse é o gráfico de Pareto. O gráfico de Pareto, ele nos mostra pelo comprimento da barra a intensidade do efeito. Então, por esse gráfico, a gente pode perceber que concentração do agente,
do agente osmótico e a variação da temperatura são as variáveis mais significativas. Então, foi removendo as variáveis não significativas até o R², coeficiente de correlação, chegar a 0,8881. Então, gerou-se um modelo reduzido com limite de confiança de 99%, que é esse modelo para fluxo de evaporação. Na análise da superfície de resposta, é possível avaliar o comportamento de cada variável na resposta a fluxo de evaporação. Então, com o aumento da concentração do agente osmótico, aumentou o fluxo de evaporação. E a mesma coisa aconteceu com a variação da temperatura. Na superfície de resposta que relaciona a taxa volumétrica com a concentração, foi observado o mesmo comportamento. Com o aumento das duas variáveis, houve aumento do fluxo de evaporação. E na superfície de resposta, variação de temperatura e taxa volumétrica, também foi observado o mesmo comportamento. Para a resposta à concentração de sólidos solúveis, foi construído o gráfico de Pareto e por esse gráfico também foi possível observar que as variáveis mais significativas são concentração de agente osmótico e variação da temperatura. Foi realizado o mesmo procedimento, só que nesse caso não foi retirado os termos não significativos, porque o valor do coeficiente de correlação já estava baixo, então o modelo para essa resposta foi o que está indicado. Então, a superfície de resposta, que relaciona a variação de temperatura e concentração, está nessa figura. Com o aumento da concentração e com o aumento da variação de temperatura, houve aumento da concentração de sólidos solúveis. O mesmo comportamento ocorreu para a taxa volumétrica e concentração e também para a variação de temperatura e taxa volumétrica. Logo, podemos concluir que tanto para a resposta fluxo de evaporação quanto para a concentração de sólidos solúveis, as variáveis mais significativas foram a concentração de agente osmótico e diferente temperatura. E esses modelos podem ser utilizados para prever o fluxo de evaporação e a concentração de sólidos solúveis nos intervalos estudados. Obrigada.